Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Então abra sua Bíblia, primeira carta de João, segundo capítulo, verso 18, até o verso 10 do capítulo 3, texto que diz assim: Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem, para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Louvado seja Deus pela sua palavra. Há alguns anos eu assisti um filme que à época revolucionou o cinema mundial, sobretudo no que se refere ao uso de efeitos especiais. O nome desse filme é Matrix. E esse filme também acabou ficando marcado por uma série de atentados, especialmente um cometido por jovens americanos que entraram numa escola vestidos com os trajes característicos do filme, armados, e atiraram nos alunos, nos professores
e em todos os que passavam pelo local. A história do filme fala de uma sociedade, de um mundo dominado por máquinas e em que as pessoas estão aprisionadas numa espécie de realidade virtual, exatamente para não saberem ou não perceberem que são escravas. Essa realidade virtual foi produzida e é mantida no filme pelas máquinas que dominaram os seres humanos. E há um grupo no filme cujo objetivo é libertar as pessoas desse domínio, apresentando-lhes a verdade da sua condição. O filme é interessante, tem as suas boas ideias, mas em determinada altura chama a atenção pelo nível de reflexão filosófica que sugere, a ponto de uma personagem do filme, na expectativa de libertar outra, dizer o seguinte: você está aqui porque você sabe que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que, você não sabe por quê, mas você sente isso, que alguma coisa está errada com o mundo. Essa frase foi uma das que me chamaram muito a atenção. Primeiro, pela sua importância dentro da trama, mas em segundo lugar, porque ela toca em alguma coisa que eu também sinto bastante. Que existe alguma coisa errada com o mundo. Que a vida não é como deveria ser. Que as coisas não funcionam como deveriam funcionar. Que a nossa existência neste mundo é marcada por uma série de fatos, de circunstâncias que só fazem mostrar que o nosso lugar não é aqui. Nós não estamos acomodados a este mundo, por mais que queiramos, ele não harmoniza conosco. Por mais que nós estejamos vivendo circunstâncias confortáveis, lá no fundo do nosso peito sempre há uma sensação de que a qualquer momento alguma coisa pode mudar. Um medo, reservas, receios. Esse sentimento de que nem sempre, por várias razões, as portas se abrirão diante de nós. E talvez, na maioria das vezes, elas se fecharão e nos trarão grandes decepções, grandes sofrimentos. Esse mundo não é a nossa casa. Não é nosso lugar permanente, não é o lugar da nossa habitação. Nós não nadamos de braçada aqui, nós não estamos à vontade aqui. Há alguns anos eu lia uma crônica de um sujeito chamado João Antônio. Fez muito sucesso como cronista na década de 70, especialmente. E essa crônica é, na verdade, da década de 70. Chama Morreu o Valete de Copos. Não de copas, de copos mesmo. E interessante que João Antônio escreveu essa crônica num período em que ele estava em Londrina. E ele faz menção à poeira e à lama de Londrina na década de 70. Dizendo que é uma poeira e uma lama que impregna em tudo. E no final complementa, porque ninguém vem ao norte do Paraná impunemente. E eu li essa crônica no meu primeiro ano aqui. Achei que era profética. Ninguém vem para esses lados impunemente. E aí, em determinada altura dessa crônica, João Antônio diz o seguinte: afinal, quem julgar que esse mundo é fácil, entrou no planeta errado. Você sente isso, eu sinto também. Se eu não estou enganado, foi Raul Seixas que gritou: pare o mundo que eu quero descer. Fernando Anitelli escreveu uma música em que ele diz: esse mundo não vale o mundo, meu bem. Paulo Freire, eu não sei em qual das pedagogias que eu li, se da autonomia ou do oprimido, falou de uma sensação de inacabamento. A percepção de que estamos em trânsito, numa trajetória que não está completa, não está terminada, uma passagem mesmo. No fundo, todas as religiões se baseiam nisso. Estamos de passagem por aqui. O medo da morte. A morte nos cercando o tempo todo de várias maneiras. Hoje foi um dia de agravamento dessa sensação no meu peito, no peito dos meus colegas pastores. Hoje fizemos o sepultamento de uma criança natimorta. A pequena Natália, 8 meses de gestação. Filhinha de um casal querido nosso. Samuel e Jennifer, Samuel, guitarrista de um dos nossos grupos de louvor e adoração. Tudo estava tão bem, uma gravidez maravilhosa, caminhando bem. Uma eclâmpsia com a Jennifer em casa ceifou a vida da Natália, que estava sendo aguardada com tanta expectativa, com tanta alegria, com tanto amor. E hoje à tarde nós estávamos lá, diante daquela urna tão pequena,
Um caixão de 50 centímetros, talvez, contendo ali os sonhos, as mais lindas expectativas de uma família. Esse mundo é muito estranho. A vida é muito estranha. Tudo é muito estranho. E aí, quando eu leio um texto como esse, essas impressões se confirmam. Elas não são afastadas, elas se confirmam. Esse texto aprofunda essa reflexão à medida em que atesta, mais uma vez, como vários outros textos da palavra fazem, que esse mundo não é o nosso lugar, que não é aqui a nossa casa permanente, que nós não fomos feitos para isso. A questão da esperança é uma questão fundamental desse texto, porque todo que tem esta esperança, diz o texto, purifica-se a si mesmo. Eu sou cristão por causa da esperança. Não por causa das circunstâncias, não porque tudo me vá bem, não porque eu nado de braçada nesse mundo. Eu sou cristão porque eu entendi que Deus está no futuro, convidando-me para o seu futuro. E eu tenho nesse futuro o mais maravilhoso convite de toda a minha existência. A esperança não confunde, diz o apóstolo Paulo, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Emil Brunner escreveu que assim como o oxigênio é para os pulmões e para o sangue, a esperança é para a alma. Leonardo Boff chamou o cristão de cavaleiro da esperança. É a esperança que nos move, irmãos. Os nossos olhos estão postos no futuro. Nós aguardamos. Nós aguardamos. Esse texto tem os olhos postos no futuro. Esse texto fala de expectativa, fala de aguardo. É claro que fala de um aguardo corajoso, perseverante, persistente, que permanece. Porque se você pôde notar com a leitura do texto, o verbo permanecer aparece várias vezes na leitura. Porque quem espera, permanece esperando. Se deixa de esperar, não serviu para nada a espera feita. Imagine que você vai buscar alguém na rodoviária. A pessoa tinha que chegar às 18 horas. São 19 horas e ela ainda não chegou. Você tem que tomar uma decisão. E essa decisão vai depender de se você acredita que a pessoa ainda vai chegar ou você acha que ela não chega mais. Se você acha que ela não chega mais, você vai embora, vai viver a sua vida. Foi uma perda de tempo estar ali aquele período. Mas se você acredita que a pessoa ainda vem, você continua esperando até que ela chegue. Se ela chegar à meia-noite, você estará lá. Porque você sabe que cedo ou tarde ela chega. É por isso que a esperança permanece, porque enquanto espera, ela está firme. O apóstolo Paulo diz, o que vemos não esperamos, esperamos o que não vemos. E pela fé esperamos. A certeza de que vemos, que veremos, que virá, que se cumprirá. Irmãos, a nossa esperança não tem nada a ver com o que nós conseguimos enxergar à nossa volta. A nossa esperança não está numa cronologia dos fatos que nos cercam. A nossa esperança não está em dados que esse mundo pode ou não nos oferecer. A nossa esperança está em Deus, porque Ele fez as promessas e é fiel para cumpri-las. Nós somos cristãos por causa da esperança. Nossos olhos estão postos no futuro. Permanecemos firmes, aguardamos. Esse texto fala de aguardar. E esse texto fala de um aguardo que se refere a 3 manifestações. O verbo manifestar também aparece várias vezes no nosso texto. A ideia de algumas manifestações que estão na perspectiva futura da igreja. E eu queria compartilhar sobre essas 3 manifestações com você ainda que rapidamente. Primeiro, nós aguardamos a manifestação do anticristo. É a primeira afirmação que esse texto faz. Esta é a última hora. E como vocês sabem, o anticristo está vindo. A palavra sobre o anticristo é uma palavra muito forte no Novo Testamento. O apóstolo Paulo disse aos Tessalonicenses, vocês sabem que agora o mistério da iniquidade já opera e aguarda que seja afastado aquele que o detém. Então se revelará o iníquo, o homem de perdição que se levanta contra tudo aquilo que se chama Deus. Nós aguardamos o anticristo não porque ansiamos por ele, mas porque sabemos que ele virá. Se o veremos, se não o veremos, é uma outra questão. Sabemos que a história manifestará a sua aparição, a sua manifestação. Por quê? Porque o mundo, estranho para nós, complicado,
distinto das nossas pretensões mais íntimas, na verdade, está sendo preparado exatamente para a vinda dele. Porque como o próprio Evangelho de João destaca, o mundo jaz no maligno. Nós não conseguimos harmonizar com o mundo porque o mundo não está feito para nós. Esse texto diz que o mundo nos odeia porque também não conheceu o Senhor. A ideia de um lugar inóspito, de um lugar cujas forças concorrem contra. Nenhum de nós vai nadar de braçada nesse mundo, porque esse mundo está planejado e caminhando a passos largos para receber de braços abertos aquele que se levanta contra Deus. Esse é o ensino da Bíblia. Apocalipse fala sobre isso. Tessalonicenses fala sobre isso. 1 Pedro fala sobre isso. João fala sobre isso. Mesmo aquelas pessoas que conseguem um lugar ao sol nesse mundo, jamais se sentem seguras. Estão sempre à mercê de qualquer fato, fenômeno, acontecimento que as porá de cima para baixo num piscar de olhos. Não são apenas raras as pessoas que chegam longe nessa vida. São frágeis também, estão por um fio. Mas a maioria não se ajeita, Isso me faz lembrar uma vez que eu estava pregando no grupo feminino de apoio cristão. As reuniões aconteciam à época ainda no Golden Engar. Aquele salão lotado, havia umas 200 mulheres naquele dia. Algumas estavam sentadas bem próximas a mim, de onde eu pregava. Por alguma razão, eu não me lembro nem porquê, eu comecei a falar sobre essa questão de acessos, impossibilidades, alguma coisa do gênero. E eu nem sei porquê, que linha de raciocínio eu segui, eu fiz um comentário a respeito do Bill Gates, que à época era, pelo menos ao que eu sabia, a pessoa mais rica do mundo. E para ilustrar o que eu queria dizer, eu comentei assim, porque, irmãs, talvez eu nunca tenha o dinheiro que o Bill Gates tem. E uma irmã sentada na primeira fileira falou assim, talvez não, você nunca vai ter. E eu dei uma perdida no rebolado. Ok, tá bom. Pior é que ela está falando a verdade. Mesmo eu sendo pastor, porque pastor geralmente fica rico, ela está falando a verdade. Não encaixa porque esse sistema não foi moldado para nós. Ele não foi modelado para dar lugar. Ele não existe para favorecer a vida. Quando a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno, ela está falando muito sério. Por isso ela tem tantas orientações a respeito do desafio de não amar o mundo. O próprio João, nessa primeira carta, disse, não amem o mundo, porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, procede do mundo e não de Deus. Tiago foi categórico. Não vos enganeis. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Jesus orou por seus discípulos dizendo, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Livra-os do mal. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, diz, dentre outras coisas, não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela transformação, ou transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que compreendeis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A igreja sabe que o mundo caminha na direção da manifestação do anticristo, e por isso não quer estar abraçada ao mundo quando ele se manifestar. Ela está atenta à manifestação do anticristo, não porque espere ansiosamente por ele, mas porque sabe que ele virá e não quer estar dentre aqueles que serão iludidos por ele. Mas aí quando você lê esse texto, você descobre que João vai além. E ele tem contribuições a mais para fazer nesse tema. E a contribuição a mais que João faz nesse tema é a seguinte, contudo, muitos anticristos já têm se levantado. E aí, João distingue entre um anticristo derradeiro e um espírito do anticristo que é recorrente. O anticristo virá, mas vem toda hora. Haverá um final, mas há muitos o tempo inteiro se levantando, e muitos saem do nosso meio. Não que eram dos nossos, porque se fossem dos nossos não sairiam.
Não eram dos nossos, mas estavam entre nós para promover em nosso meio um espírito de engano, porque o espírito do anticristo é um espírito de engano, mas não é qualquer engano. É um engano muito específico, muito pontual. É um engano a respeito de quem é Jesus Cristo para nós. Porque quem é o mentiroso, pergunta João, senão aquele que nega a Jesus Cristo. Quem nega a Jesus Cristo, nega tanto o Filho como o Pai. Como disse Jürgen Moltmann no livro Trindade e Reino de Deus, não há Deus sem Cristo e não há Cristo sem Deus. Deus está em Cristo reconciliando o mundo. Cristo é a encarnação de Deus, Emanuel, Deus conosco. Por isso que quando Filipe pediu a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, Jesus respondeu, Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um, Jesus disse. O anticristo nega a identidade de Jesus. E ele faz isso, esse espírito do anticristo faz isso no meio da igreja. Porque é no meio da igreja que está o mais intenso objetivo do anticristo de descaracterizar a centralidade, a importância do Senhor Jesus Cristo. Então veja, nós vivemos um tempo em que o espírito do anticristo paira e ilude a muitos, tirando a centralidade de Jesus e colocando-a em outras questões. Por exemplo, esses dias eu assisti a um programa desses na televisão, ditos evangélicos, e o pregador falava sobre a necessidade de crer, de ter fé. Tudo é possível ao que crê, ele dizia, e tinha razão, isso está na Bíblia. Se você crê, você vai ver a glória de Deus, é verdade, está na Bíblia. Porque se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai mudar uma montanha de lugar. Está escrito na Bíblia também. Mas à medida em que ele foi insistindo nisso, uma luz amarela se acendeu na minha mente. E não demorou para que a luz vermelha se acendesse. Eu fiquei na expectativa de que ele dissesse uma frase, não achei que ele diria, mas no fim ele disse. Na verdade eu quis que ele não dissesse e ele disse. Ele disse, porque a sua fé liga você a Deus. E quando ele disse essa frase, eu vi o espírito do anticristo. Na frase, não estou dizendo na pessoa, você entende isso? Na frase. Por quê? Porque eu me lembrei do que Charles Spurgeon diz num livro chamado Tudo pela Graça. Que não é uma grande fé que salva, é uma fé verdadeira, colocada na pessoa certa. Porque a pior coisa que pode acontecer com você é colocar fé na fé. E hoje nós estamos vivendo um fenômeno em que as pessoas estão colocando fé na sua capacidade de ter fé. Se você crê, você vai alcançar, você vai conseguir, porque tudo que você precisa é ter fé. Deus vai abençoar a sua fé, porque se você tiver fé vai dar certo. A mediação entre você e Deus é a sua fé. E uma vez que isso fique estabelecido, Cristo foi removido do seu lugar. O apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, Timóteo, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não é a minha fé que medeia a minha relação com Deus. É Jesus. É Jesus. Ele abriu um novo e vivo caminho pelo seu sangue, aleluia. Ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele quebrou a barreira de inimizade que nos separava. Ele fez a ponte que eu posso atravessar. Ele rasgou o véu de alto a baixo. Nada nem ninguém pode ocupar esse lugar, que é exclusivo do Senhor Jesus. Nenhuma pessoa. Não é uma fé grande, uma fé verdadeira que salva. Uma fé na pessoa de Jesus. Por isso a igreja está atenta à manifestação do anticristo. Porque sabe que ele vem, que esse mundo está construído para recebê-lo, mas que esse espírito já permeia o nosso ambiente. É por isso que nós não estamos confortáveis nesse mundo. Porque o modo como ele está organizado não é para nós. Segundo, aliás, antes de entrar no segundo ponto, deixa eu só fazer um outro comentário a respeito desse texto que está no meu raciocínio. É por isso que a contrapartida dessa manifestação é a menção que João faz ao fato de nós termos a unção de Deus em nós. Veja, quando João se refere à unção, ele está se referindo, obviamente, ao Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Por que essa informação é importante na sequência dessa reflexão sobre o anticristo? Porque o engano do anticristo depende
em muito, da minha ignorância e do meu distanciamento em relação à verdade de Deus. Porque, como disse esse texto, nenhuma mentira procede da verdade. Então eu preciso estar distanciado e ignorante sobre a verdade de Deus. Uma vez que eu esteja distante e ignorante, a minha fé será dirigida e muitas vezes manipulada por figuras que eu estabelecerei como figuras especiais nessa dinâmica de busca por Deus. É o que acontece muito no nosso mundo evangélico hoje. As pessoas atribuem a outras pessoas especiais, ungidas, a capacidade de intermediar os elementos da fé. Então funciona assim: eu não oro mais, mas eu vou numa igreja que o pastor tem uma oração forte. Eu não leio mais a Bíblia, mas o meu pastor, o que ele fala para mim é lei. Eu não conheço a Deus, mas eu conheço um profeta que fala tudo que você está vivendo. A espiritualidade não é mais pessoal, ela é terceirizada. É uma terceirização da fé. Eu deposito todas as minhas expectativas religiosas e espirituais nas mãos de um líder ou de uma igreja, de uma instituição que vá fazer essa ponte por mim. Eu não oro mais sobre o meu desejo de arrumar um emprego. Eu vou no culto para quem precisa de emprego. Eu não falo mais com Deus sobre a minha questão familiar. Eu vou no culto que é para resolver questão familiar. Participo das campanhas. Veja, eu não estou querendo criticar os métodos que muitas vezes são usados, mas o espírito que está por trás deles muitas vezes. Que é o fato de que nós já não temos relação com Deus, mas precisamos que alguém a tenha por nós. Qual é o antídoto para essa dificuldade, para essa área que fica aberta na nossa vida e que o anticristo usa, o espírito do anticristo usa para promover o engano no nosso coração? O antídoto é a convicção do Espírito Santo em nós. Meu irmão, minha irmã, como vai ser diferente a sua vida a partir do dia que você descobrir que o Deus Criador dos céus e da terra, que enviou seu Filho Jesus para morrer numa cruz no seu lugar, mora dentro de você pelo seu Espírito Santo. Que coisa linda vai ser! Que fé vai ser gerada no seu peito! Que ânimo, que coragem, que vitória, que alegria, que ousadia espiritual vai florescer em você quando você perceber que o Deus Criador de todas as coisas, poderoso para fazer infinitamente mais, mora no seu coração. Você é templo dele. Por isso João chega a dizer: nós não temos necessidade que ninguém nos ensine. Porque a sua unção que está em nós nos ensina todas as coisas. Quer dizer, pastor, que eu não preciso mais aprender com ninguém? Não. Esse texto não está negando que nós aprendemos uns com os outros, mas está dizendo que o engano não entra na nossa vida porque o Espírito fala conosco. Então não admira que o espírito do anticristo queira nos fazer viver tão longe do Espírito Santo, franqueando a nossa vida cristã a homens e não a Deus. Fecha parênteses, segundo ponto. Segunda questão, segundo aguardo que nós temos em vista, é da manifestação do Senhor Jesus. Porque não é só o anticristo que vem, o Senhor Jesus Cristo também vem. E como diz o Apocalipse, ele destruirá o anticristo pelo sopro da sua boca. Aleluia! Porque o anticristo não é uma força em oposição a Deus em Jesus. É uma força em oposição a nós. É um espírito de engano. Diante de Jesus, ele não é nada, porque Jesus é rei. O anticristo, como diria um jovem nosso, não dá nem para o cheiro. Ou como diz a Bíblia, não dá nem para o sopro. Jesus vem. E a igreja anseia pela vinda do Senhor Jesus. Nós ansiamos pela vinda do Senhor Jesus. Só que João trata a manifestação de Jesus em duas dinâmicas, uma passada e uma futura. Porque o Jesus que há de se manifestar é o Jesus que já se manifestou. O verbo manifestar aparece conjugado no passado duas vezes. Primeiro, quando João diz que Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados. Segundo, quando João diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Nesse mundo em que nós não nos sentimos tão à vontade, tudo conspira
para nós nos esquecermos que a obra de Jesus foi completa na nossa vida. Muitas vezes dentro da igreja nós somos tentados a acreditar que o que Jesus fez não resolveu tudo, é preciso fazer mais. A pessoa entra na sua casa, ouve a sua queixa, você acredita que ela é evangélica como você, mas ao final de todo o seu desabafo ela diz assim: alguém precisa quebrar isso na sua vida. Isso aí é maldição. Seu pai também teve esse problema? Teve, então, maldição. Maldição hereditária ainda. Vai passando de pai para filho. É uma maldição que está no seu código genético. Tem que quebrar. Quem pintou esse quadro? Foi minha prima. Ela que te deu? Foi. Tem um demônio aí. Essa casa está carregada. Onde é o quarto do seu filho? É esse aqui. Esse brinquedo tinha antes dele ficar doente? Não, comprei e ele ficou doente mais ou menos no mesmo período. Então o brinquedo é ocupado. Tem um demônio nesse brinquedo. Então tá, irmão, já que você tem toda essa revelação, ore sobre isso e acabe com isso. Não é assim. Mas eu conheço uma pessoa que pode fazer isso. Você tem que ir em tantas reuniões, você tem que fazer tantos jejuns, quebrar isso não é fácil. Quebrar isso não é fácil. E aí você, ouvindo tudo aquilo, fica com a sensação que ter se convertido não foi uma libertação, foi só um passo muito inicial. Porque agora que a confusão começa, e ela só será resolvida se você encontrar os ungidões da fé. O povo do poder, o povo que tem ministério de quebrar a maldição, que tem ministério de quebrar encosto, olho gordo, mal olhado, inveja, tranca-rua, Exu caveira. E você vai familiarizando-se com uma terminologia que a Bíblia não tem, que a Bíblia não usa. Nós vamos sendo iniciados numa geografia espiritual que a Bíblia não apresenta, numa dinâmica espiritual da qual a Bíblia não fala. Porque essas revelações não estão na palavra, estão em pessoas que se apresentam como espirituais, diferenciadas, especiais. Elas têm algo de Deus que ninguém mais tem. Como a irmã que disse numa palestra para pastores, que o diabo se propaga num determinado ritmo. E ela começou a bater na mesa para mostrar que ritmo era, em que o diabo se propagava. E um pastor se levantou no meio para dizer: irmã, você está fazendo esse ritmo, eu sou músico, continue para eu mostrar para você. E começou a cantar Castelo Forte. E a irmã se enfezou num nível que diz: você está tentando me prejudicar, eu te repreendo em nome de Jesus. E o irmão estava só cantando Castelo Forte no ritmo que ela fazia, no compasso que ela marcava. Porque aí você não pode se levantar contra o ungido. Não pode questionar. E a obra que Jesus fez na cruz deixa de ser completa. Irmãos, vamos jogar limpo? Claro que tinha um monte de maldição na nossa vida. Se você tem alguma coisa boa, é muito possível que tenha alguém que te inveje. Pode ser que alguém tenha feito uma macumba a seu respeito. Pode ser. Eu só quero que você saiba, em nome do Senhor Jesus, como disse o apóstolo Paulo aos Colossenses, que todo escrito de dívida que pesava contra você foi cravado naquela cruz e rasgado em pedacinhos. E se alguém está em Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Para isso Cristo se manifestou, destruir as obras do diabo. Esse mundo jaz no maligno, a minha vida não. A sua vida não. A nossa vida não. Porque nós somos comprados por preço. E esta é a bênção que Ele nos deu, diz o texto, a vida eterna. A vida eterna. Que grande amor com que nos amou. O fato de sermos seus filhos. E somos. Está aqui no nosso texto. Mas Cristo também há de se manifestar. De novo. Veio e virá. Veio e voltará. E trará com Ele novos céus e nova terra. Quem ainda crê nisso? Eu creio muito nisso, irmãos. Com toda a força do meu ser. Que Jesus voltará. Eu não sei quando será, eu não sei se eu estarei vivo para ver,
Mas eu sei que assim como ele veio quando ninguém o aguardava mais, ele voltará segunda vez, trazendo novos céus e nova terra. E aí nós descobriremos por que esse mundo não fechava conosco, porque nunca vivemos de fato uma sensação de estar em casa, porque a nossa casa está oculta nele. Eu vou preparar-vos lugar, ele diz, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós, para que onde eu estiver estejais vós também. Aleluia por isso. Nossa casa está oculta em Deus, guardada, escondida. A gente chega lá. Somos peregrinos, diz o apóstolo Paulo, embaixadores de uma terra para a qual voltaremos ao final. E lá sim, descansaremos. Não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, nem doença, nem morte, porque todas essas coisas terão passado. Nenhuma lágrima haverá mais, porque ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E por último, para terminar, a terceira manifestação que nós aguardamos é a manifestação de quem nós havemos de ser. O texto diz, ainda não se manifestou quem nós havemos de ser. Contudo, quando ele se manifestar, seremos também tal como ele é. Nós aguardamos a manifestação de quem nós seremos. Sabe por quê, irmãos? Porque não é só do mundo que a gente cansa. Não é só com o mundo que nós estamos desconfortáveis. É com a gente. É com a gente. Você se cansa de você e se sente desconfortável em você. O apóstolo Paulo traduziu isso de forma brilhante, quando ele disse, o bem que eu desejo eu não faço, mas o mal que eu abomino, esse eu pratico. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Não é só do mundo que eu estou cansado, não, eu estou cansado de mim. Eu estou cansado dos meus medos. Eu estou cansado das minhas inseguranças, eu estou cansado da minha impetuosidade, eu estou cansado da minha impulsividade, eu estou cansado dos meus atos impensados, eu estou cansado dos conflitos que estão em mim e fora de mim, porque os de mim vieram para fora e criaram outros. Eu estou cansado de quem eu sou. Eu estou cansado de errar os mesmos erros, de chover no mesmo molhado, como se diz, de bater sempre na mesma tecla. Eu estou cansado de sentir uma angústia que nunca passa. Porque mesmo naqueles momentos mais felizes, qualquer pessoa com alguma lucidez sabe que aquilo é efêmero e pode desvanecer em segundos. O casamento mais feliz pode ser surpreendido pela notícia de um câncer. O filho mais promissor pode morrer num acidente de carro. Eu não estou querendo pôr medo em você, você já sabe isso, você já sente. Não tem mãe aqui que o filho não saia de viagem e não fique em oração. Não tem pai aqui que não vá trabalhar todo dia com uma sensação de que precisa pôr ordem na vida, porque se continuar assim, a qualquer momento pode tomar um susto. Nós estamos cansados de sermos quem somos nesse mundo, que é como é. É um cansaço duplo. O mundo é inóspito e nós também não estamos à vontade conosco. O fato da Bíblia dizer tanto que a gente não deve amar o mundo é porque, no fundo, essa é uma luta que vai subsistir em nós para sempre, até o dia em que Cristo se manifestar. Só nesse dia é que essa luta será vencida de uma vez, porque até lá nossa natureza fica lutando contra a carne luta contra o espírito, disse Paulo, para que não haja submissão à lei de Deus. Se a Bíblia faz tantas insistências, é porque ela sabe que se eu e você ficarmos por conta, nós vamos nos afundar no erro. A Bíblia insiste em alguns temas. Esse texto, por exemplo, faz tantas vezes declarações tão contundentes. Quem pratica injustiça é injusto. Quem pratica injustiça não é dele porque ele é justo. Quem comete pecado é do diabo. Quem vive pecando é do diabo. Quem vive em pecado não está nele. Quem vive em pecado não o conheceu nem o conhece. Quem vive pecando não sabe quem ele é. Por que tantas vezes isso? Por que a gente repete algumas coisas? Por que a mãe repete a mesma pergunta para o filho toda hora? Filho, você já fez a lição? Já, mãe. Filho, olha para a mamãe. Você já fez a lição? Fiz, mamãe. Filho, para um pouquinho. Esquece isso aí. Larga esse jogo. Olha para a mamãe. Eu estou te perguntando se você... A mãe sabe que cedo ou tarde ele vai dizer, não, mãe, não fiz. Porque se ele fosse o tipo de menino que chega em casa,
larga tudo e vai logo fazer a tarefa, ela não precisava ficar perguntando. Mas esse raio desse menino não existe. Existe só na família dos outros. Você vai sair pro aniversário do seu sobrinho, filho da sua irmã. Sua irmã é um porre, ela acha que a família dela é demais e a sua é um problema. Ela olha pro seu filho e fala assim, se fosse meu filho. Você tem ódio da sua irmã. Só que o seu filho é um problema. Ele justifica o que a sua irmã faz. Então, antes de sair para a festa, você chama o seu filho e fala assim, filho, é assim. Não pode pegar brigadeiro antes de cantar parabéns, filho. Filho, não pode sair na rua. Filho, não pode jogar Coca-Cola nas pessoas. Fica 2 horas falando pro filho tudo que ele não pode fazer na festa. Por quê? Porque se ele ficar por conta, ele vai fazer, você sabe. A mulher já está desconfiada do marido. Aí o marido está saindo de casa para trabalhar, ela chama ele e fala, bem, juízo, hein, bem, Deus me fala, hein. Deus me fala. Mas por que ela está falando isso? Porque o coração dela está pesado, ela sabe que esse homem é louco. Para jogar a família no ralo é só um sorriso e uma saia mais curta. A Bíblia insiste com a questão do pecado porque a gente ama o pecado. A Bíblia fica insistindo nesse tema porque se ficar por nossa conta, é dureza. Porque a nossa natureza é complicada. E nessa luta permanente, o espírito contra a carne contra o espírito, nós como um campo de batalha sem fim, a gente cansa muito, é muito doloroso. Eu canso, você cansa. A gente tem um cansaço que é mais do que o cansaço das lutas externas. É um cansaço aqui, Mas por que a gente não surta? Por que a gente não desanima? Porque primeiro, sendo quem nós somos, Cristo nos comprou por preço. Para isso Ele se manifestou, tirar os nossos pecados. Mas segundo, porque nós temos uma promessa de que não seremos assim para sempre. Quando Ele se manifestar, então nós seremos tal como Ele é. Aleluia por isso. O corpo corruptível será ressurreto em corpo incorruptível. Aquilo que não tinha glória se levantará corpo glorioso. E toda a nossa angústia terá ficado para trás. Cristo em nós, esperança da glória. Deus será tudo em todos e nós o louvaremos para sempre. Aleluia. Então chega de ser você. Você não cansa de ser você? Às vezes você cansa até da sua imagem. Tem um cabelão desse tamanho, eu vou cortar onde? Aqui. Tem um cabelão aqui, não cresce, eu vou pôr um aplique. O cabelo é vermelho, quer pintar de verde. É verde, quer pintar de vermelho. Que cores que eu escolhi também, né? Se é enrolado, que é liso. Se é liso, que é enrolado. O sujeito tem um cabelo bonito, rapa careca. Outra careca, doido para fazer interlace. Lembra do interlace? Não é só da imagem que a gente tem cansaço, é dessa luta interior. Mas posso te dizer, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, Jesus venceu o mundo. Esse mundo inóspito, louco, maluco, Jesus já o venceu. Aguarde, a sua vitória está hoje mais próxima do que ontem. Feche seus olhos por um instante, eu quero orar com você. Pai Celestial, Deus amoroso, mais uma vez nós estamos diante de Ti porque a Tua palavra tem sido nosso alimento. Nós dependemos do Senhor, nós amamos o Senhor e mais do que tudo nessa vida nós queremos o Senhor, a intimidade do Senhor, sermos encontrados dignos diante da Tua presença. Pai amado, que tudo que nós ouvimos agora possa encontrar solo fértil em nossos corações e produzir frutos de tal maneira que o nome de Jesus seja honrado através de nós. Obrigado, ó Deus, pela ministração da Tua palavra, por tudo que a Tua palavra tem para nos ensinar, para nos orientar, para nos corrigir os passos, e que nenhum desses ensinamentos seja esquecido por nós. Que o Teu Espírito nos faça lembrar todas as coisas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.